É uma vitória muito importante, né, na competição. Hoje, se você olhar a tabela de classificação aí, e a nossa pontuação e os jogos que nós fizemos, nós temos 9 jogos feitos como visitante e apenas 6... Podemos seguir. E apenas 6 como mandante, né? Então, precisávamos sim de um resultado positivo fora de casa. Estávamos buscando faz tempo. Em alguns jogos tivemos desempenho e produtividade suficiente para isso, mas nos faltou eficácia ou algumas circunstâncias que foram desfavoráveis. Entendo que foi um começo de jogo difícil. As duas equipes, na verdade, estavam sabendo atacar e tendo dificuldade para defender o adversário. O Grêmio teve uma primeira chance muito clara, que o Anderson foi decisivo naquele momento do jogo. E nós continuamos com alguns ataques perigosos e conseguimos, em sequência, fazer 2 gols. E isso deu uma tranquilidade para a gente, no sentido de manter o equilíbrio defensivo, de ter boas escolhas com a bola. O segundo tempo, embora tenha um jogador a menos, o Grêmio ousou, ele já tinha feito 4 trocas no intervalo. O campo está muito pesado e alguns jogadores que já vinham de um desgaste muito grande do jogo contra o Corinthians, que foi o jogo de maior intensidade da nossa equipe desde que eu assumi o comando técnico. A equipe sentiu um pouco esse desgaste e acabou tendo até algumas oscilações de desempenho no segundo tempo que talvez pudesse ter conseguido controlar um pouco mais. Mas aí a gente foi fazendo as substituições no sentido de buscar reequilibrar e recuperar o nível de energia, né? E tanto frescor mental quanto físico para dar sequência no jogo e sustentar o resultado e, se possível, buscar, né? E a importância, né, da defesa lá no começo do jogo do Anderson, que acaba salvando o Cruzeiro, que depois faz os gols. Mas também, né, qual foi a estratégia, qual era a ideia, jogando aqui, sabendo do frio que tinha, também no campo pesado, como você disse, o que foi importante para conseguir esse resultado cedo e segurar ele? Olha, do ponto de vista estratégico, foi importante a gente não arranjar desculpa para deixar de fazer o nosso jogo. Quer dizer, viemos aqui com frio, com o campo pesado, com a viagem, com o que quer que seja, nós vamos fazer o nosso jogo. Então, buscamos estudar a equipe do Grêmio e entender aonde nós podíamos ter vantagens para ofensivamente conseguir construir e conseguir nos aproximar de situações de gol. Como eu já disse, entendo que o Grêmio também iniciou com algumas ideias boas e levando perigo para a gente, conseguiu essa primeira chance clara. E no futebol, muitas vezes, o resultado ele vai ser definido muito mais pela eficácia de um momento de definição, e naquele momento prevaleceu o Anderson, né? Às vezes uma equipe tem controle da posse, do jogo, do espaço e não sai vencedora, né? Esse é o jogo aí que a gente ama, justamente que quando o jogo vai começar, qualquer jogo que seja, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem vai ganhar, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é muito equilibrado, né? Então, estrategicamente, acho que o essencial foi isso. Nós buscamos, dentro daquilo que o adversário tem de característica, colocar o nosso jogo, tanto ofensivo quanto defensivo. Geramos também dificuldades de construção para eles no primeiro tempo em saída de bola. Em função de... Mas, como eu disse, a circunstância envolvia esse aspecto da característica do campo, do peso que foi o esforço da última partida. Então, tudo isso entrou aí foram ingredientes importantes para definirmos a estratégia de jogo. Zé, a gente falava antes do jogo sobre a questão do equilíbrio, né, dos jogos em casa e fora de casa. Tu acredita que a partir desse resultado hoje aqui em Caxias do Sul, a equipe pode encontrar uma retomada nas atuações e nos resultados como visitante nesse Brasileirão? Olha, é o que nós esperamos, nós trabalhamos para isso. O desafio de qualquer trabalho na vida é ter consistência, né? Consistência nos seus hábitos, naquilo que você faz enquanto rotina e na qualidade daquilo que você entrega.
o esporte competitivo tem um desafio extra, porque isso não depende só de você. Você enfrenta sempre uma oposição pensante, qualificada e que te quer fazer mal. Essa é a realidade. Então, é um pouco mais custoso conseguir atingir essa consistência, mas ela é o nosso ideal. E para isso a gente tem buscado, de acordo com a realidade daquele ambiente, daquele adversário, das peculiaridades de cada jogo, nós temos buscado desenhar, fazer sempre o nosso jogo, se preocupar mais com o nosso jogo do que com o jogo do adversário, né? Sem negligenciar situações que podem ser oportunidades ou que possam trazer risco para a gente. E no fim, o futebol ele se resume muito à questão da eficácia na hora de concluir, né? É uma modalidade que a taxa de conversão do ataque em ponto ela é muito baixa, né? Ao contrário do basquete, por exemplo. Então, nesse sentido, a sua eficácia na definição defensiva e definição ofensiva normalmente é o que vai definir o placar do jogo, independente do que vai acontecer entre uma área e outra, 98% do tempo do jogo, né? Então, às vezes os resultados eles não traduzem o que são o jogo, às vezes eles podem ser injustos com o nível, com o empenho, com o trabalho das equipes. E a gente precisa ter o equilíbrio também de enxergar o futebol, de analisar o futebol para dentro, quando a gente trabalha com os nossos jogadores. E acho que para fora isso é muita a responsabilidade que vocês têm também, de sempre buscar ter esse equilíbrio. Professor, aquela famosa 2 em 1. Sobre Ramiro, jogador que faz uma boa partida hoje, faz gol, é um jogador experiente, a gente recordava na nossa jornada sobre, inclusive, aquela participação do Ramiro ano passado, né, como uma espécie de incentivador, né, ali do grupo, com você, ali no fim do ano também os demais atletas daquela ocasião. A outra, como que ter o Anderson aí terminando, né, vamos colocar assim, porque acho que a possibilidade do Cássio fazer essa estreia, ela cresce muito para sábado. Como que e como que você trabalhou esse período aí do Anderson, que termina e deixa aí uma fase bem legal, inclusive escolhido melhor em campo hoje na rádio? Muito positivo o trabalho e a evolução do Anderson, a gente fica muito satisfeito. Entendo que outros jogadores também estão num processo crescente de evolução. E eu já disse isso uma vez, eu acho que quando a gente trabalha organização de jogo, e só a ênfase na organização de jogo, o desempenho ele eleva ali depois de um certo tempo, mas é muito fácil ele estagnar. O desafio de um trabalho que eu acho que realmente para ele ser realmente bom e de qualidade, é continuar desenvolvendo os jogadores. Mesmo que sejam profissionais, mesmo que já tenham mais idade, criar uma cultura que estimule isso como um valor, né? E ao mesmo tempo ser assertivo no planejamento, na aplicação dos estímulos para que eles continuem se tornando cada vez melhores, né? Então, a gente está muito satisfeito com o Anderson. O Cássio vem trabalhando muito bem, está pronto para jogar, né? Vamos deixar passar essas primeiras 24 horas aqui de assimilar esse momento e depois vamos começar a pensar mais de forma decisiva e estratégica no próximo jogo. Em relação ao Ramiro, cara, o Ramiro é um jogador que ele não é só um incentivador, ele é um jogador que tem muita leitura tática do que acontece dentro de campo e ele explica muito para os outros jogadores o que está acontecendo dentro de campo. Então, muitas vezes o jogador só é avaliado ou julgado pela qualidade dele em função do momento que ele é visto em ação com bola, né? E claro que isso também é muito importante, mas um jogador que, pelo fato dele estar em campo, ele é capaz de potencializar o desempenho dos outros, esse também é algo que é muito valoroso, né? E eu valorizo muito isso. Não só no jogo de hoje ele foi muito bem, mas tivemos algumas vitórias difíceis contra equipes fortes individualmente, com bons trabalhos coletivos, como é o caso do Atlético Paranaense, como é o caso do Fluminense, em que o Ramiro jogou e atuou muito bem também, né? Então, na última partida, o Álvaro já vinha adquirindo
o lastro aí de treino e o ritmo que ele tinha perdido em função das intercorrências que aconteceram. E precisávamos de uma escalação mais ofensiva para buscar um início de jogo favorável. Era muito importante no início de jogo a gente buscar sair na frente do Corinthians, jogar instabilidade para o lado deles, incendiar o nosso campo ali, o nosso estádio, a nossa torcida. Então, são decisões que a gente toma também muito em função das circunstâncias específicas de cada confronto, de cada jogo, aquilo que a gente entende que pode ser mais determinante e chave para cada momento. Então, estou muito feliz também com a atuação dele hoje, com o gol que ele fez. É um jogador que tem um espírito e uma capacidade de liderança no sentido de grupo, mas que, sobretudo, é um trabalhador honesto, muito honesto. Então, o êxito da equipe no jogo de hoje, com uma participação importante dele, deixa não só a comissão, mas todo mundo que compartilha o ambiente muito feliz por ele também. Seabra, é um Cruzeiro que está subindo na tabela, tem reforços daqui a pouco. O que você projeta, né, de objetivo do clube? Olha, nós temos que fazer o melhor a cada jogo, né? E ter uma cultura e uma filosofia de trabalho que nos permita crescer sempre. E isso é o que a gente mais pode fazer de forma profunda para impactar os jogos futuros que não são o próximo jogo, né? Então, vai depender muito do que o campo falar. Aquilo que a gente vai ter de objetivo na competição, o campo vai falar, né? Estamos reforçando a equipe, a rapidez e a intensidade com que esses jogadores vão ser utilizados, o campo vai falar, né? Cada um está num momento de preparação, muitos deles vindo de férias, né? Que vem treinando de forma mais sistemática e em condição realmente ao Cássio nesse momento. Temos o Matheus Henrique também já num nível mais avançado, embora tenha chegado depois, está mais avançado. E a nossa ideia é, cada jogo que a gente disputa, a gente fazer o nosso melhor para vencer. Contra o Flamengo fomos assim também no Maracanã, né? Viemos aqui contra o Grêmio numa situação que a gente sabia que era muito importante para o Grêmio e viemos com o mesmo espírito. Então, vamos seguir nessa linha. Eu acho que é muito cedo para a gente projetar qualquer coisa para a competição, né? Mas nós estamos nos mantendo na parte de cima da tabela e próximo de uma situação de briga para a Libertadores. Isso nos agrada, mas não nos contenta, porque nós não podemos nos contentar com o que a gente tem hoje, com o que a gente produz hoje, porque ainda é muito cedo na temporada e no campeonato.